crescer na presença do Senhor, crescer de conhecimento da palavra de Deus, para que tudo aquilo que a gente vai fazer possa estar baseada na palavra do Senhor. E aí, outra pergunta, irmãos: já que nós queremos crescer, quem já planejou para 2024? Alguém parou para pensar um pouco? Eu quero crescer, mas quero crescer em tal área, quero crescer espiritualmente, quero crescer profissionalmente, quero crescer em alguma coisa, porque isso cabe, irmãos, a nós. Nós temos o livre-arbítrio do que nós vamos fazer, mas nós precisamos ter esse cuidado dos passos que nós vamos dar, para que aí a gente possa estar alicerçado com o Senhor, para que Ele possa nos abençoar. E se nós queremos crescer, e já pensamos, ou ainda vamos pensar sobre 2024, nós já pensamos como foi o 2023? E por que está falando isso, pastor? Irmãos, hoje é o dia 7, não parece, mas 7 dias desse ano já foi, e se a gente não tomar cuidado, é mais um mês que vai, 2 meses, 6 meses, daqui a pouco é final do ano. E sabe o que nós fizemos em 24? Nada. Sabe o que às vezes nós crescemos na palavra do Senhor? Em nada, porque nós não tivemos isso colocado em nosso coração. E a palavra diz que assim como nós pensamos, nós somos. Então nós precisamos querer, porque a palavra de Deus é quem diz que o planejar é do homem. Então quer dizer que a palavra, ela permite que o homem planeje, mas a palavra também diz que o executar é de Deus. Mas cabe a nós, irmãos, pararmos e olharmos para a nossa vida, como foi, como nós pretendemos que seja, e entregar os planos nas mãos de Deus. Eu preguei sobre isso semana passada, exatamente da questão do planejar é do homem, e o executar é de Deus. E a pastora à noite, daí ela vem e prega exatamente, dizendo que primeiro nós devemos buscar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. E é verdade, porque se nós não buscarmos o reino de Deus, não buscarmos fazer aquilo que é da vontade de Deus, os planos que nós fizermos serão frustrados. Por isso que a prioridade é buscar a Deus, o seu reino, e quando nós buscamos, as outras coisas vão acontecer naturalmente, de acordo com aquilo que nós planejamos, estamos de acordo com os planos de Deus em nossa vida. O que isso tem a ver com hoje? Aí eu quero que você coloque no seu coração uma rápida palavra que eu quero compartilhar hoje. Porque nós já tivemos de ministração do Sandro, do pastor Altair, nós já poderíamos ir embora para casa, mas Deus tem sempre mais. Então eu quero ser bem breve com você e queria que você colocasse no seu coração o seguinte tema: que nós devemos buscar as coisas do alto. Olha para o teu irmão do lado e diga assim: ei, irmão, irmã, nós precisamos buscar as coisas do alto. E por que nós vamos buscar as coisas do alto? Porque quando nós buscamos as coisas do alto, nós estamos buscando primeiramente o reino de Deus, e aí as demais coisas serão acrescentadas. Os planos que a gente faz não serão feitos sem ser à luz da palavra de Deus. Lá em Mateus 15:10, quando Cristo está ensinando, Ele sempre termina as pregações dizendo assim: ouvi, meu povo, e entendei. Então nós precisamos ouvir a palavra, ouvir o que Deus tem colocado através do altar para a nossa vida. E não é só ouvir, é entender e praticar. Lá em Romanos 12, versículo 2, diz que nós não podemos nos conformar com este mundo, mas devemos ser renovados pela palavra. Então não importa quantas vezes eu estava na minha casa e conversando com a minha esposa, ela faz lá um devocional dela, falou assim: poxa vida, terceiro dia que sai a mesma palavra do meu devocional, devo ler de novo? Eu falava: olha, você vai na igreja, você acabou de ouvir uma ministração ontem com uma palavra, e hoje vai ministrar de novo, você levanta e vai embora para casa?
Ela falou, não. Eu falei, então você precisa ler, porque se Deus está falando, é porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. E é por isso que a palavra fala que nós devemos ser renovados, e renovados com o entendimento que Ele nos dá. Então sempre que você tiver a oportunidade de vir na casa do Senhor, abra o seu coração, porque alguma coisa Deus quer nos ensinar, ainda que você tenha ouvido a palavra 1, 2, 3, 5 ou 10 vezes. Amém? Abra comigo lá então no seu Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Nós não vamos pregar sobre a videira, mas eu quero ter esse versículo como base para aquilo que nós vamos estar refletindo rapidamente hoje. Aliás, eu quero ler a partir dos 5. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5 em diante, diz assim, 5 ao 7. Eu sou a videira e vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Mas se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Essa palavra é muito linda, muito conhecida. E quando a pastora me falou de manhã para ministrar à noite, eu fui para casa e estava olhando, pensando, pedindo a Deus direção, porque compartilhar com os irmãos. E aí veio essa palavra no meu coração, de pensar nas coisas do alto, baseado exatamente no que a pastora ministrou semana passada, nós falamos do planejar. E aí eu estava olhando um cedrinho, e estava vendo as folhas, os galhos secos, vendo o que estava mais verdinho, o que estava menos verde, porque essa palavra ela fala, eu sou a videira verdadeira. Quem é a videira? Cristo. E Deus é o lavrador, e nós somos as varas. E aí o que eu estava vendo lá em casa, à tarde, pensando na palavra, eu fiz questão de trazer e quero mostrar para os irmãos o que Deus colocou no meu coração, antes de entrar na palavra, porque às vezes é difícil a gente entender, irmãos. Vê se vocês me ouvem bem. Ouve bem? Nós somos as varas. E a palavra está dizendo aqui, irmão, eu sou a videira e vós as varas, em mim. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Então, se nós, CBR, a videira e vós as varas, se você não está nele, automaticamente você vai secar, vai para fora. E o que vai para fora vai servir simplesmente para cerveja, ser queimado em fogo ardente, não tem mais vida. Terceira videira não vai poder fazer. Agora, se você está ligado com essa linda tecnologia, você não tem vida, você não tem vida. E aí eu estava pensando, Senhor, que tu levou, eu não estou me falando da árvore, é verdade. Porque o Senhor, sem nós, continua sendo Ele, sendo a videira. Nós somos lugares secos. E por isso a importância de nós mantermos ligados, conectados no Senhor. E quando nós estamos conectados nele, Ele vai estar conosco, porque nós estamos juntos em vida. Agora, se não for assim, vai ser um galho seco que vai ser para quê? É Cristo o lavrador que cuida. O lavrador que Deus, o Senhor vai cuidando. Nós, sem Deus, não somos nada. E Deus sem nós continua sendo Deus. Deus é Deus, o mesmo ontem, hoje e sempre. E olha como Ele
desperta a gente para a palavra dele. Por isso que eu disse que a base, porque nós vamos ler rapidamente hoje, está no versículo 7, que diz: se vós estiverdes em mim. Nós precisamos estar conectados com o Senhor, como esta vara na videira, porque quando nós estamos, nós mantemos vivos, e se nós estivermos então nele, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito, porque nós estamos conectados, e se nós estamos conectados, estamos vivendo com o Senhor, vivendo segundo a vontade dEle. Se estamos vivendo segundo a vontade dEle, nós estamos pensando nas coisas que são do alto, porque não tem como você não pensar nas coisas do alto se você não estiver conectado, você não consegue pensar. Você só vai pensar naquilo que é de prazer, naquilo que é do mundo, naquilo que não agrada a Deus. Agora, se você estiver conectado com o Senhor, não, você sempre vai estar pensando naquilo que é do alto, porque você vai estar preocupado com aquilo que agrada a Deus, porque nós não estamos neste mundo para agradar a nós mesmos, mas nós estamos aqui para agradar e fazer a vontade de Deus. É por isso que eu digo que os nossos planos têm que estar alicerçados na palavra de Deus. Porque quando está alicerçado, irmãos, o planejar é do homem, nós precisamos planejar, cabe a nós aquilo que nós queremos, mas à luz da palavra dele, para que ele caminhe junto. É igual nós levantarmos de manhã e falarmos: Senhor, vai à minha frente, conduz meus passos, conduz minhas decisões, cuida de mim. Sabe o que vai fazer? Você está dando liberdade para que ele vá à sua frente. Porque quando nós estamos de frente para o Senhor, nós estamos dando costa para o inimigo. E se nós damos costa para Deus, automaticamente nós estamos dando legalidade para o inimigo, porque nós estamos de frente para Ele. É assim. Uma coisa contradiz outra. Então nós precisamos, irmãos, estar conectado na palavra de Deus. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós. As palavras têm que entrar no nosso coração, guardar, viver, praticar. Se nós não fizermos isso, estamos perdendo tempo. Hoje de manhã foi pregado aqui: muitos são chamados, poucos escolhidos. Sabe por quê? Porque tem regra para as coisas de Deus. Deus é bondoso, é misericordioso, Deus é maravilhoso, mas não entramos no reino de qualquer maneira. E é tão lindo isso, porque para nós chegarmos no reino, Ele dá a oportunidade de uma caminhada neste mundo. É aqui que nós construímos, aonde nós vamos fazer a nossa morada eterna. Aleluia. Marque aqui onde nós estamos e vá lá para Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Eu, quando vi esses galhos, sabe o que estava olhando, Sandro? Eu falava: que coisa linda, uns galhos secos no chão. Eu falava: meu Deus do céu, isso aqui vira lenha, isso não serve para mais nada. Você pega ele assim, esfarela. Aí você tinha umas outras lá, tudo feinhas assim, mas você ia ter uns galhos meio quase que caindo, mas está lá ligado, se está ligado, está fazendo força ainda. Esse exemplo que o Sandro falou é lindo. Imagine, não derrubar a árvore depois de tanto tempo, brotou de novo. Cristo é assim. Você não quer? Vai dar tempo, outro vai vir, e vai brotar, e vai dar frutos. Colossenses 3:2 diz assim, a partir do 1: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são deste mundo, que são da terra. Quem vive pensando em coisas materiais, irmãos, nunca vai conseguir pensar naquilo que é espiritual. A sua prioridade é do mundo, a sua prioridade é daquilo que está aqui embaixo. Nunca vai estar preocupado com aquilo que é de Deus, aquilo que realmente
nós devemos buscar primeiro. E eu acho tão lindo a palavra de Deus, porque é realmente um manual para a nossa vida. E é por isso que a palavra diz que ela é viva e eficaz. Mas é viva e eficaz na nossa vida quando nós pegamos a palavra e não lemos por ler, mas lemos para entender. Por isso que Cristo falava lá, ouvi e entendei, porque se a gente não entender, nós não vamos praticar. E aqui está o direcionamento que nós devemos fazer para viver melhor nesse mundo, pensando no mundo, pensando na nossa vida eterna depois, porque esse mundo é passageiro. Nós, quando estamos pensando nas coisas do mundo, nas coisas aqui de baixo, a preocupação é sempre com o ter. É ter isso, ter aquilo. Ter hoje, ter amanhã, ter depois. E quando nós estamos pensando realmente nas coisas que são do alto, a nossa preocupação maior é no ser e não no ter. Ainda que você tenha, você não tem para se vangloriar, mas você tem para a glória de Deus, e você tem para que outras pessoas que estão à sua volta também sejam beneficiadas, sejam abençoadas. Quando você tem algo que Deus permite que você tenha, porque a prosperidade é dom de Deus, irmãos, e trabalhamos e lutamos para isso. Nós planejamos para ter às vezes um emprego melhor, para ter oportunidades de crescimento financeiro, material. Isso não tem mal nenhum, irmãos. A prosperidade é dom de Deus, está na palavra de Deus. Mas o que nós não podemos é viver especificamente em função disso, abandonando o resto. Isso tem que estar alinhado com aquilo que vem de Deus. E quando nós temos essas questões, nós temos isso, mas olhando para o alto, para o reino, para aquilo que é de Deus, o ter não é para a nossa vaidade, é para a glória dele e para que outras pessoas também desfrutem. Quantas pessoas estão na igreja e planejam tanta coisa, quero porque quero um carro, quero isso, quero aquilo, ai coisa boa, se eu tivesse um carro, eu ia trazer fulano, levar fulano, eu ia fazer isso, ia fazer a obra, ia visitar, e faz tanta promessa, aí Deus vai lá e abençoa. A primeira coisa que ele faz é pegar o carro e viajar e esquecer da igreja. Tem mal nenhum ter carro, você tem que ter 1, 2, 3, 5, quanto Deus permitir você ter, irmão, não tem mal nenhum nisso. Mas na realidade a gente tem que entender que se Deus nos abençoa, é para a glória dele. Se nós entregamos planos para o Senhor, é para glorificar o nome dele. Se você tem planos de crescimento lá no seu trabalho, coloca nas mãos do Senhor e fala: Senhor, olha, me usa naquele lugar, para que eu consiga ser um canal de bênção para as pessoas que estão lá, para que o teu nome seja glorificado. O grande problema é que às vezes nós somos crentes, ou somos cristãos dentro da igreja, porta da igreja para fora, nós esquecemos disso, e quando esquecemos disso, nós deixamos de olhar para as coisas que são do alto, estamos olhando para as coisas que são do mundo. Por isso que a Bíblia diz lá no Evangelho de Mateus, que devemos buscar primeiro o reino de Deus, e aí as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, se você precisa de alguma coisa, se você está planejando algo, busque oração. Oração. Uma coisa caminha junto com a outra. Uma coisa está ligada à outra. E quando nós fazemos isso, entregamos para o Senhor, pensamos nas coisas que são de Deus. E o que é pensar nas coisas do alto? É pensar naquilo que é de Deus, que agrada a Ele. É ter a consciência que estamos aqui para exaltar o nome dEle. É como o Sandro falou no início: ei, estamos aqui para adorar o Senhor. Pessoas usadas por Deus, através do Espírito Santo, para adorá-lo, para que a gente chegue mais perto de Deus. Não estamos aqui para exaltar homem nenhum, pessoa nenhuma, como não estamos aqui nesse mundo para ser bem-sucedidos para a nossa glória, mas é para a glória de Deus. 1 de João, vá lá comigo, irmãos, capítulo 2, versículo 15 a 17. 1 de João, capítulo 2, versículo 15
Louvado seja o nome do Senhor. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo há concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, ela não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tudo que é do mundo passa. E aquilo que é espiritual, aquilo que você buscou, que o Senhor te deu como crescimento espiritual, isso fica. Isso te ajuda no seu dia a dia a construir a sua caminhada lá na frente para irmos para o reino. Quando nós estamos preocupados com tudo que é do mundo e não nos preocupamos com o que é do alto, aquilo que vem de Deus, nós deixamos de nos preparar para o dia mau. E o dia mau, ele vem para todo mundo. O dia mau vem para todo mundo porque a palavra diz que nesse mundo tereis aflições. Você conhece alguém que nunca teve nenhuma aflição, nunca teve nenhum problema? Alguém que conhece? Se conhece, pode levantar a mão, irmãos. Eu não conheço. E a Bíblia nunca nos enganou dizendo que a nossa vida, depois que aceitasse Jesus como nosso Senhor e Salvador, seria um mar de rosas. Nunca falou isso. Pelo contrário. Quando nós aceitamos Jesus, o diabo se levanta contra mim e a sua vida, sabia? Porque ele quer tirar nós da presença de Deus, porque ele sabe que se nós estamos na presença do Senhor, nós não vamos cair nas garras dele, e vamos estar fazendo a vontade do Pai, ganhando mais vidas para Jesus. E se nós estivermos nas garras do diabo, não tem o que se preocupar, você já está fazendo a vontade dele. Então nós precisamos, irmãos, estar ligado às coisas do alto e sempre preparado, porque quando você está preparado e fortalecido espiritualmente, ligado àquilo que vem de Deus, aquilo que vem do alto, aquilo que Ele tem para nós, ainda que o dia mau se levante, você tira de letra. Você não se envolve com as paixões do mundo, com as coisas mundanas, você não dá bola pelos problemas. Sabe aquela questão, estou passando pela prova, dando glória a Deus? Tem um louvor que fala isso, né, pessoal do louvor, hein? Estou passando pela prova, dando glória a Deus. É por isso, porque você está fortalecido, você está firmado, você sabe que a vitória é certa, que você sabe que aquela luta que você passa não é para vergonha, mas aquela luta é para que o nome dele seja glorificado, exaltado, para que todos vejam que o Senhor é contigo, que Ele não te deixa, que Ele não te desampara. Então quando nós dedicamos para o que é divino, para aquilo que é espiritual, nós vamos estar muito mais fortalecidos. E quando nós estamos fortalecidos, isso vai exatamente nos levar ao que nós lemos no início. Nós vamos estar conectados com o Senhor. Nós vamos ser essas varas ligadas na videira. Aquilo que nós falarmos tem poder, porque Jesus, Ele deu poder e autoridade para cada um de nós. Quando nós estamos ligados a Ele, nós usamos o nome dEle com esse poder. Ainda que a gente passe por problemas, você passe por uma enfermidade, por uma luta, você tem poder nas suas palavras, porque a nossa palavra tem poder. E você declara que em nome de Jesus você repreende isso, repreende aquele problema, repreende tal situação. É ter crédito com Deus, porque você está conectado. Não é assim na nossa casa, não é assim no nosso trabalho. Você que trabalha, você precisa trabalhar os seus 30 dias lá para receber o seu pagamento. Se você recebe, você faz jus.
na vida secular, não é isso? Se você deixa de trabalhar, você vai ter crédito para receber? Vai correr o risco de ser mandado embora, né? Não tem problema. Não é assim? As coisas de Deus também é assim. Quanto mais conectados nós estamos com Ele, mais ligados a Ele, mais poder Ele transfere para cada um de nós. E não sou eu que estou falando, é o que nós lemos lá no Evangelho de João. Volte lá comigo. Evangelho de João, capítulo 15 novamente. Antes de ir do 15, eu quero compartilhar o que eu falei com vocês que está no 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo que pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aí sim no 15, 7. E se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós. Então está ligado o tempo todo, ligado em Cristo, ligado através do nosso pensamento naquilo que é do alto, ligado dando valor para aquilo que realmente Deus quer para a nossa vida, fazendo a vontade dEle. Quando nós fazemos isso, acontece o que está na segunda parte aqui do versículo 7. Que pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Crédito. Crédito com quem? Crédito com Deus. Quem constrói esse crédito com Deus? Somos nós. Quem constrói esse crédito com Deus? Cada um de nós. A nossa caminhada com o Senhor. As coisas de Deus têm regra como qualquer outras coisas. Não é varinha mágica. Pirim, pim, pim, eu quero isso. Deus já coloca ali, João. Não é assim. Mas é relacionamento que você cria com Deus. Que é onde você tem esse relacionamento com Ele, você dobra o seu joelho e as coisas são atendidas segundo a vontade dEle, segundo os planos dEle. E por isso da importância dos nossos planos estarem alinhados com os planos de Deus. Agora, se nós não vivermos da maneira que agrada a Deus, nós não somos ligados com as coisas que são do alto, nós não buscamos primeiro o reino de Deus, nós não buscamos ao Senhor, nós fazemos tudo para a nossa vaidade, para o nosso querer, e declarando que é para a força do nosso braço. Onde que o Senhor está sendo glorificado, exaltado? Em lugar nenhum. Quando tiver algum problema, será que nós temos crédito com o Senhor para isso? Ah, mas Deus é bondoso, Deus é misericordioso. É verdade. Mas também Ele é justo. Muito justo. E quando entra a justiça de Deus, é que nem o pai. O pai faz tudo para o filho. Mas se o filho aprontar alguma coisa, você é obrigado a ir lá, deixa de castigo, tira uma coisa, tira outra. Isso te agrada fazer? Não. Quem é pai sabe disso. Ou quem é filho aqui, muitas vezes o pai já pode ter feito isso. Só que às vezes é necessário, para que a gente possa aprender. E Deus corrige a cada um de nós também. E Ele nunca escondeu na Bíblia isso. Quantos homens, se você pegar, por exemplo, olhar a palavra mais a fundo, você vai ver quantas pessoas tiveram situações e foram penalizados por Deus. Davi mesmo foi um deles. Então nós precisamos ter essa consciência
de que a nossa preocupação deve ser olhar para o alto, buscar primeiro o reino de Deus, alinhar os nossos planos, nossos projetos com aquilo que é da vontade de Deus, saber que aquilo que nós conseguimos não é da nossa vontade, da força do nosso braço, mas é porque Deus tem permitido. E se há algo a ser mudado, que a gente mude. Se há algo para ser restaurado, que a gente restaure. Se há algo para ser tirado da nossa vida, que a gente faça isso. Por isso que eu falei, o que nós precisamos mudar em 2024? Quantas coisas queríamos ter feito no ano passado e não fizemos? Quantas coisas era para ter deixado de fazer no ano passado e nós não deixamos de fazer? E caminhando com o Senhor, cristãos que somos, e muitas vezes com velhos hábitos do velho homem. Isso tem agradado a Deus? Isso tem feito você buscar primeiro o reino dele? Ou está primeiro buscando as coisas do mundo? Nós acabamos de falar, amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então nós precisamos priorizar as coisas da nossa vida. Quando nós priorizamos conforme a orientação da própria palavra de Deus, maravilhas acontecem na nossa vida. Amém? Hoje é 7 de janeiro. Nós temos ainda mais, se são 365 dias, então nós temos 358 dias pela frente. Falei certo, professor Tiago? 350, não é isso? 7 dias se foram? Nós temos ainda 358 pela frente. Dá tempo de nós buscarmos primeiro o reino de Deus. Dá tempo dos nossos planos serem feitos e serem entregues à luz da palavra de Deus. Dá tempo de olharmos e buscarmos as coisas do alto. Dá tempo de corrigir e deixar de lado aquilo que não agrada a Deus. Dá tempo de escrever uma nova história, porque Deus quer escrever uma nova história em nossa vida, a cada dia, a cada momento. Ainda que a gente faça coisa errada, Deus está de braços abertos para nos receber. Dá tempo, mas o tempo voa. Vem para cá, irmãos. Mas o tempo voa, passa. Se nós não tomarmos cuidado, daqui a pouco nós estamos orando para entrar 2025. E 26, e 27, e sabe qual que é o grande ponto nisso, irmãos? Se nós não nos preocuparmos em buscar, olhar para as coisas do alto, é que nós nunca sabemos quando que o Senhor vai nos chamar. Nós nunca sabemos quando será o nosso último dia. Você já parou para pensar que hoje pode ser o nosso último culto? Em qualquer um de nós, ou não? E é por isso que nós precisamos ter pressa para se acertar, para buscar as coisas do alto, para deixar aquilo que não agrada a Deus, porque cada um de nós temos uma senha, e essa é uma grande realidade, e nós só não sabemos qual que é o número dela. Ainda bem, né? E ainda bem que a gente não conhece esses planos de Deus para a nossa vida em detalhes, porque tem muita coisa que a gente não suportaria. Mas o importante é que a gente possa olhar para dentro de nós, olhar para o alto, pedir para que Deus cuide de cada um de nós através do seu Espírito Santo, porque Cristo veio, fez o seu papel, subiu ao lado do Pai, e quando ele partiu, na sua partida, ele disse que ele iria, mas deixaria o seu Espírito Santo Consolador aqui para nos guiar. Isso nós temos à nossa disposição. Olha que privilégio, a todo tempo, a todo momento, para pedir orientação, para pedir para nos corrigir, para nos direcionar, mas cabe a nós a iniciativa e o livre-arbítrio de querer andar conforme aquilo que agrada a Deus ou não.
a escolha de cada um. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus, que nós possamos despertar para as coisas que são do alto, que nós possamos despertar para as coisas que realmente agradam a Deus, que nós possamos ser essas varas que realmente estão ligadas na videira, que nós possamos chegar diante de Deus com crédito, sabendo que nós vivemos segundo a palavra dele. Feche teus olhos. Soberano Deus e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nos ajuda, Senhor, a andar segundo a tua vontade e segundo o teu querer. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para as coisas do alto, Senhor, viver, Senhor, segundo a tua vontade e não o nosso querer. Ajuda-nos, ó Pai, a sair, ó Pai, das ciladas do inimigo, a desviar daquilo que não te agrada, a sair, Senhor, das concupiscências do mundo, Senhor. Esse desejo da carne, ó Pai, que muitas vezes vem de bandejas de prata para a nossa vida, para desviar a nossa atenção do teu reino. Nós queremos, ó Pai, caminhar segundo a tua vontade. Então ajuda-nos a não olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas olhar de uma maneira reta, andar de uma maneira justa com o Senhor, para que tudo aquilo, ó Pai, que nós fizermos, o teu nome seja glorificado e seja exaltado. Ajuda-nos, ó Pai, a buscar primeiramente o teu reino, ó Pai, porque é a tua palavra que diz que as demais coisas serão acrescentadas, aquelas coisas que realmente nós necessitamos para que nós possamos caminhar nesse mundo. E nos dá, ó Pai, sabedoria vindo do alto, Senhor, para que os nossos planos, os nossos projetos, ó Pai, sejam desenhados à luz da sua palavra, sejam feitos para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Dá, Senhor, esse ano, um ano de vitória, meu Deus, para que nós possamos te louvar, te adorar e te engrandecer. Assim nós te louvamos e te agradecemos em o nome de Jesus Cristo. Amém. Louve ao Senhor.